Olá, queridos. É um privilégio estudar com você a palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar um assunto importantíssimo, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens tem muita luz a nos comunicar. E eu gostaria que você me acompanhasse até o final desta mensagem, porque essa mensagem vai nos dizer, vai nos mostrar o porquê que está ocorrendo esse grande movimento da igreja adventista, fora da igreja, que vai dar o alto clamor. Então, fica comigo, assiste até o final, que eu tenho certeza que Deus tem muita luz para você. Minha oração é que o anjo do Senhor esteja ao seu lado, para te instruir, para te ajudar a entender essa maravilhosa mensagem. Para iniciarmos essa mensagem, nós vamos começar lendo um texto de Ellen White, que está no livro Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 189. Nos diz assim: nós todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Aqui disse, todos nós precisamos como nunca estudar a parábola das 10 virgens. Por que precisamos como nunca estudar a parábola das 10 virgens? Porque a parábola das 10 virgens tem muita luz a nos comunicar e ela conta em detalhes a história dos adventistas do sétimo dia, desde o seu nascimento em 1844 até a volta de Jesus. Por isso que aqui nos diz, nesse texto, de que nós precisamos estudar como nunca a palavra do Senhor, especialmente a parábola das 10 virgens. Um outro texto que também Ellen White nos traz, que nós vamos ver, está no livro Grande Conflito, na página 393, que ela nos diz o seguinte: a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, ilustra também a experiência do povo adventista. E outro texto que está na revista Review de Herald, 19 de agosto de 1890, diz assim: esta parábola se cumprirá ao pé da letra, porque tem uma aplicação especial para este tempo. Que tempo? O tempo do qual a mensagem do terceiro anjo está cumprindo e continuará sendo verdade presente até o fim. Então, como nós acabamos de ver, esse texto deixa bem claro que a parábola das 10 virgens ilustra a experiência dos adventistas do sétimo dia. E mais, diz também que ela vai se cumprir ao pé da letra. Então, se ela vai se cumprir ao pé da letra, se ela ilustra a experiência dos adventistas, então nós precisamos realmente entender, compreendê-la. Então, nós vamos iniciar esse estudo. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também os outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Agora nós vamos analisar com detalhes o que significa tudo isso. Nós vimos aí que aparece azeite, que aparece as lâmpadas, que aparece o noivo e também as 10 virgens. O que simboliza tudo isso? O que significa tudo isso? Nós vamos analisar agora como era o casamento lá na época de Jesus. Como que os judeus faziam o casamento? Em um casamento judaico, aparecem os seguintes personagens. Aparece a noiva, o noivo, os convidados, os amigos do noivo, o companheiro de honra do noivo, que é o mestre-sala, e também as 10 virgens, que as 10 virgens é as damas de honra. Então, você não confunda 10 virgens com a noiva. A noiva é uma coisa e as 10 virgens são outras. As 10 virgens eram apenas
dama de honras. Tá? Então, no casamento judaico, tinha todos esses personagens. E nós vamos analisar agora o que significa cada um desses personagens, com os textos bíblicos, tá? E também do Espírito de Profecia para nós confirmarmos. O que representa o número 10? Se fizermos uma contagem dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, veremos que após os 10, vem só uma repetição dos números que já passaram. Exemplo, o 11. O 11 é 1 e mais 1, repetição do número que passou. O 10 nos dá um sentido de totalidade. O 10 representa o todo. Então, quando Jesus usou o número 10 aqui, ele queria dar uma totalidade, mostrar que o 10 simboliza a totalidade, todas as igrejas. E o que representa as virgens? Ellen White, no livro Parábola de Jesus, na página 405, diz o seguinte: ilustra a experiência da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. Então, o que representa as virgens? Representa a experiência da igreja que viveria justamente antes de sua segunda vinda. E as 10 virgens representam todas as igrejas cristãs, os luteranos, os batistas, os católicos, os evangélicos e os adventistas e etc. E o que representa as lâmpadas? Vamos ver o que representa as lâmpadas? Representa a palavra de Deus. Lá em Salmos 119, versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a lâmpada representa a palavra do Senhor. E o que representa ao esposo? De Mateus capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será retirado o esposo, e então jejuarão. Então, aqui deixa bem claro que o esposo é Jesus. Traduzindo o que nós aprendemos até agora, é o seguinte: o reino dos céus é semelhante à totalidade do meu povo com a palavra de Deus na mão. Então, indo ao encontro de Jesus. E o que representa o azeite na parábola das virgens? No livro Parábola de Jesus, na página 407, Ellen White nos diz: o óleo é símbolo do Espírito Santo e representa também o caráter de Cristo. Então, nunca se esqueça que o óleo representa o Espírito Santo e representa também o caráter que o povo de Deus, os fiéis, terá nos últimos dias, o caráter de Cristo. E em Mateus 25, versículo 1, diz que todas as virgens tinham lâmpada, ou seja, todas elas tinham conhecimento da palavra. No início, todas tinham azeite, pois se não tivesse, suas lâmpadas não poderiam estar acesas. Mas então, qual é a diferença então? Se todas elas tinham azeite, todas elas tinham a lâmpada e a lâmpada estava acesa. Qual a diferença entre elas? A diferença, primeiro, nem todas elas tinham azeite de reserva. Ou seja, nem todas elas estavam preparadas para o momento exato receber a porção dobrada do Espírito Santo, a chuva serôdia. Então, nenhuma delas estava preparada para receber a chuva serôdia. E a chuva temporã produz conversão. A chuva serôdia desenvolve o caráter semelhante ao de Cristo. Olha só o que Ellen White nos diz: se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade de azerar a nossa porta. Então, a diferença é que 5 virgens não estavam preparadas para receber a chuva serôdia. Elas apenas estavam convencidas, mas não estavam convertidas. E elas não estavam preparadas para receber a segunda porção, que é a chuva serôdia. Então, lamentavelmente, quando chegou o momento que elas precisavam da chuva temporã, elas não buscou e, como consequência, não teve também a chuva serôdia. E esse texto de Ellen White aqui é bem claro: se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude que tanto possamos receber a chuva temporã, a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade de gerar a nossa porta. Não devemos esquecer de uma coisa: nós vimos no início Ellen White dizendo que essa parábola vai se cumprir ao pé da letra. E nós estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas estão buscando a chuva serôdia e outros não estão buscando. Muitos estão preparados para receber a porção dobrada, mas outros não estão. E em Mateus 25, versículo 5, diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, houve uma demora do esposo, e uma demora muito longa. Se nós analisarmos quando o horário que foi feito essa parábola, que Jesus contou essa parábola, nós vamos ver que foi entre 6 horas da tarde
e 7 horas da noite. E o que aconteceu? O casamento era realizado mais ou menos nesse horário, entre 6 a 7 horas. Só que o noivo só chegou à meia-noite. Então houve um atraso aí de 5 horas. E uma demora muito longa. Só que em Mateus capítulo 25, versículo 6, diz que à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas elas estavam dormindo e à meia-noite o esposo chega. E a noiva fala para as damas de honra: acorde, acorde que o noivo está chegando. Se prepara, vamos nos preparar. E no livro Parábola de Jesus, na página 405 e 406, nos diz o seguinte: sonolentas despertam, de repente, e levantam-se. Veem o cortejo aproximando-se, resplandecente de tochas e festivo, com música. Então, nós vemos ali que há muita luz no meio desse cortejo que passa. A maravilhosa verdade de Deus é encontrada nessa companhia. De um lado, a linda música e júbilo, do outro, a escuridão. O noivo está indo ao encontro da noiva. Acompanhando o cortejo, vai muita luz, muita alegria, muita música. Só que lá onde está as 10 virgens, existe escuridão, existe tristeza. Por quê? Porque a presença de Cristo não está ali, no meio delas. A presença de Cristo está com aquele cortejo que está indo ao encontro da noiva. O que simboliza tudo isso? Nós vamos ver agora quem é a noiva de João. Vamos abrir a Bíblia e vamos ver um texto que está em João 3, versículo 29. Eu vou ler esse texto na Bíblia Viva, que está muito claro, para que nós possamos entender quem é a noiva. Nós vimos na parábola das virgens que a noiva estava aguardando o noivo, juntamente com as 10 virgens. Mas quem é a noiva? E nós vimos que à meia-noite a noiva falou para as 10 virgens se acordaram que o noivo já estava chegando. Então nós precisamos entender quem é a noiva. Tá? Nós vamos analisar no Novo Testamento quem era a noiva lá na época de Jesus. Depois nós vamos ver quem era a noiva em 1844, para nós entendermos quem é a noiva hoje, que vai dar esse alto clamor para as virgens. Então, gostaria que você prestasse muita atenção agora. Vamos analisar esse texto de João 3, versículo 29. Diz assim: as multidões irão naturalmente atrás da atração principal, a noiva, e irá para onde está o noivo. Os amigos do noivo alegram-se com ela. Eu sou o amigo do noivo. Estou cheio de alegria com o sucesso dele. Então aqui nós vimos João define os discípulos como a igreja, como a noiva de Cristo. Nós vimos lá que o texto deixa bem claro aqui, ó. A noiva irá para onde o noivo está. Quem que era a noiva aqui? E dizem os amigos do noivo, que era João, diz: os amigos do noivo alegram-se com ele. E João falou: eu sou o amigo do noivo. Eu estou cheio de alegria com o sucesso dele. Então nós vimos aqui que esse texto deixa bem claro. João estava preparando e João preparou a noiva para Cristo. E essa noiva, ele deixou bem claro aqui que é os discípulos. E olha só o que diz: a noiva irá para onde está o noivo. Então quando o noivo chegou, a noiva, que era os discípulos, foram ao encontro da noiva. Agora nós vamos ver o que Ellen White fala também a esse respeito. Será que Ellen White confirma que a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha então no texto que está. Só que antes nós vamos ver o seguinte: qual a diferença entre o cortejo que vem com o noivo e as virgens? Qual a diferença entre aquele cortejo que estava indo com o noivo, né, e as 10 virgens? A diferença é a presença de Cristo, porque em uma Jesus está presente, no cortejo Jesus está indo. Só que lá com as 10 virgens Jesus não está. Então a diferença entre eles, entre o cortejo que está indo e entre as 10 virgens que está lá, é a presença de Cristo. A presença de Cristo não está com as 10 virgens, mas a presença de Cristo está com a noiva, a procissão que está indo. A presença de Cristo não está nas igrejas, ele está fora, na procissão, com sua noiva. A igreja verdadeira. É somente a presença de Cristo que constitui uma igreja. E no livro Manuscript Release, volume 17, na página 81 e 82, Ellen White nos diz: somente a presença do alto e sublime que habita a eternidade pode constituir uma igreja. Então, a igreja está na condição laodiceana,
ela diz, a presença de Deus não está no meio dela. Então Ellen White deixa bem claro no livro Eventos Finais, como nós vimos aí na página 44, de que a presença de Deus não está na igreja, no estado de Laodiceano, confirmando essa ilustração da parábola das virgens, que Jesus não estava, o noivo não estava lá com as 10 virgens, mas o noivo estava indo com a procissão. Tá? E o que constitui a igreja? A igreja constitui a igreja quando a presença de Cristo se faz ali no meio. Se Jesus não está presente, então não constitui a igreja. O texto aqui que nós vimos é bem claro. As virgens ouvem a voz do noivo e da noiva. Vamos ver o que Ellen White fala a esse respeito. No livro Parábola de Jesus, na página 405 e 406, Ellen White nos diz: sonolentas, as 10 virgens despertam, de repente, e levantam-se. Vem o cortejo aproximando-se, resplandecente de tochas e festivo com música. Agora olha só interessante. Ouvem as vozes do noivo e da noiva. Parou bem para analisar? Nós vimos lá João dizendo que a noiva, na época de Cristo, eram os discípulos. Então, nós vamos analisar mais para frente quem é a noiva, quem foi a noiva na época de 1844 e agora, quem vai ser a noiva que vai dar o alto clamor. Então, veja só, se foi a noiva e foi o noivo que despertou as virgens, se é a voz da noiva que acorda todas as 10 virgens, então isso significa que a noiva é uma entidade separada das 10 virgens. As 10 virgens é uma coisa e a noiva é outra. Então, que fique bem claro que você, se possível, assista de novo esse DVD, porque ele precisa ficar bem claro na sua mente. Você precisa entender essa questão aqui, que as 10 virgens ouvem um clamor. Quem é que dá esse clamor para elas? Aqui deixa bem claro que elas ouvem o clamor do noivo e da noiva. Então, se elas ouvem o clamor do noivo e da noiva, a noiva é uma entidade separada das 10 virgens. Não pode ser as 10 virgens. Porque muitos confundem que as 10 virgens é que vai dar o alto clamor. Mas não vai ser as 10 virgens que vai dar o alto clamor. Aqui está dizendo que vai ser a noiva que vai dar o alto clamor. Nós vamos entender mais esse assunto um pouquinho mais para frente. Ellen White também diz que os discípulos eram a noiva. Vamos confirmar? No Desejo de Todas as Nações, na página 179, ela diz: João apresentou-se como um amigo que serviu de mensageiro entre os noivos, preparando o caminho para o enlace. Quando o noivo houvesse recebido a noiva, estava cumprida a missão do amigo. E no Desejo de Todas as Nações, na página 370, ela diz: os discípulos foram o canal de comunicação entre Cristo e o povo. Então, Ellen White confirma aqui de que os discípulos era a noiva e que Jesus era o noivo. E confirma que João preparou a noiva para Jesus, que era o noivo. Está muito claro, não está? João 2, 9 e 10 diz que dentre os companheiros do noivo havia um que recebia a designação de companheiro de honra, sendo responsável muitas vezes pela organização do casamento. Então, se nós formos lá em João, capítulo 2, versículo 9 e 10, nós vamos ver que para preparar a festa do casamento tinha um companheiro do noivo, que era chamado de mestre-sala. Também no livro de Juízes deixa bem claro que o noivo tinha um amigo especial que preparava a noiva, o casamento, né, para a chegada do noivo. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ver, deixa claro, quando o noivo houvesse recebido a noiva, estava cumprida a missão do amigo. O noivo, para não se surpreender no casamento, separava uma ou mais pessoas para 2 missões. A primeira era preparar o casamento. A segunda era de preparar a noiva para o grande dia. Para preparar a noiva para o casamento, o noivo escolhia a pessoa de sua maior confiança, uma pessoa leal, fiel e muito íntima sua. Esta pessoa tornava-se o amigo do noivo. Então nós vimos no início que no casamento judaico o noivo tinha um amigo que realmente preparava todo o casamento e era muito íntimo do noivo. E o que ilustra João. João realmente era muito íntimo de Cristo e que realmente ele preparou o casamento, ele preparou a noiva, os discípulos, para Jesus. Quem foi o amigo do noivo em 1844? Se João, lá no Novo Testamento, na época de Cristo, ele era o amigo do noivo e ele preparou a noiva, que eram os discípulos, para o noivo, que era Cristo, quem foi o amigo do noivo em 1844?
Quem foi amigo do noivo foi Guilherme Miller. Ele preparou a noiva em 1844 e ela deu o alto clamor, o grito da meia-noite. Agora, quem é o amigo do noivo após 1844? Ellen White. Então, meus queridos amigos, nós estamos vendo aqui bem claro de que Guilherme Miller, ele preparou o caminho, ele preparou a noiva, e essa noiva eles deram o alto clamor para as igrejas pelo qual eles haviam sido excluídos. E após 1844, Deus também tem um amigo para preparar um povo para dar o alto clamor agora no final dos tempos. E essa pessoa é Ellen White. A missão de Ellen White era preparar uma noiva para Jesus Cristo. E ela compreendeu a diferença entre a noiva e os convidados. Nós vamos ver um texto que está no Grande Conflito, página 427 e 428. Diz assim: o casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Claramente, pois a noiva age ou fala em nome de outro. Representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Se são convidados, não podem ser também representados pela noiva. Então, Ellen White aqui, ela deixa bem claro de que a noiva não era as 10 virgens. A noiva é a Nova Jerusalém. E que a Nova Jerusalém tem representantes. Nós vamos ver quais são esses representantes da Nova Jerusalém, que, sem dúvida, vai ser os 144 mil, que vai dar o alto clamor muito em breve. A noiva de Cristo age ou fala em nome do reino de Deus. A noiva é a mesma que os 144 mil. É o mesmo que Filadélfia. É a mesma que a Nova Jerusalém. É o mesmo que a Igreja Triunfante. Olha só o que Ellen White nos diz. Eu Vigia do Sul, setembro de 1903. Os membros da Igreja Triunfante serão autorizados a aproximar-se dos membros da Igreja Militante para ajudá-los na sua necessidade. Ellen White viu que só os 144 mil entraram no templo, no Monte Sião. Em primeiro escrito, na página 19, diz isso aí. Esta informação é apoiada pela Escritura em Apocalipse 3,12, onde Filadélfia é feito um pilar no templo de meu Deus. Sião é a liderança, o sacerdote real da igreja no reino celestial. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, e que a noiva tem os seus representantes, e que os representantes da Nova Jerusalém é os 144 mil, agora no final dos tempos, que vai dar o alto clamor para as igrejas, tanto para a organização adventista, como para as igrejas evangélicas, todas no mundo inteiro. Vai receber o alto clamor. Nós vamos ver uma passagem agora que está em Isaías, capítulo 62, versículo 11, o que concorda com Mateus 25, 6. Isaías 62, 11 diz: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Ela tem uma filha. E essa filha são as 10 virgens. Eis que vem a tua salvação, Cristo. A tua salvação é Cristo. Eis com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Nós vimos aqui que esse texto, ele é uma paráfrase. É o mesmo texto que está lá em Mateus 25, versículo 6, falando do alto clamor. Mateus 25, 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, nós vimos aí que alguém vai dar o alto clamor. E você pode ter certeza que não vai ser as 10 virgens que vai dar o alto clamor para as 10 virgens. Então, alguém vai dar o alto clamor. E até agora nós aprendemos que quem vai dar este alto clamor vai ser a noiva. Nós vimos que a noiva, na época de João, eram os discípulos. Na época, lá em 1844, foi aqueles que foi expulso das igrejas e deram o alto clamor. E agora, nos últimos dias, vai ser os 144 mil, que vai dar o alto clamor para as igrejas e também para a organização adventista. Sião, a mãe, a noiva, nunca dorme nem de dia nem de noite. Isaías 62, 6 diz: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. A filha de Sião, as 10 virgens, dormem,
E diz, tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Então nós vimos aí que os 144 mil, aqueles que são servos fiéis, a noiva de Cristo, eles nunca dormem. Eles estão sempre alerta, eles estão sempre gemendo por causa das abominações que estão acontecendo no meio de Jerusalém. Mas, por outro lado, as 10 virgens, elas dormem. São cães mudos. E muitos líderes, eles estão no meio das 10 virgens, estão dormindo também. Então, eles não querem ladrar. Então, enquanto as 10 virgens dormem, a noiva, os 144 mil, o povo fiel, não dorme. No comentário bíblico adventista, no volume 7, na página 972, nos diz: o povo de Deus, simbolizado por uma santa mulher e seus filhos, foram representados como grande parte da minoria. Nos últimos dias, apenas um resquício ainda existia. Desses, João fala como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E em Gálatas 4, 26 diz: mas a Jerusalém, Sião, que está em cima, é livre, que é a mãe de todos nós. A Nova Jerusalém é a mãe, ela tem os seus representantes, que é os 144 mil. E esse povo é os que guarda o mandamento de Deus e é um resquício, apenas poucas pessoas que está realmente mantendo o testemunho de Jesus e está pregando as verdades realmente bíblicas que Deus deixou para ser levado ao mundo, as 3 mensagens angélicas. Então, apenas uma pequena minoria que vai fazer isso. Agora nós vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos até agora, pelo menos um pouco. Nós vimos que Sião é o remanescente, Sião é a noiva de Cristo, Sião é a Nova Jerusalém, Sião é Filadélfia, Sião será trasladada sem ver a morte, Sião é a mãe, e as 10 virgens são os filhos. O remanescente que vai dar o alto clamor para a igreja adventista e também para as outras igrejas. Mateus capítulo 25, versículo 6, nos diz: a noiva vai dar o último chamado, mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. A primeira parte desse chamado compela os ouvintes a fixar os olhos no noivo. Convoca o povo a olhar para Cristo. A segunda parte da mensagem une-se à primeira, exortando que as pessoas saiam das igrejas para estar com Cristo. Então a primeira parte, olhar para Cristo. A segunda parte, separação das igrejas corruptas. Esta é uma mensagem completa que aponta para Jesus e para a separação das igrejas. Somente o clamor da meia-noite pode acordar as virgens que dormem. Uma mensagem que diz para acordar, para olhar para Cristo, mas não fala que deve separar-se, não as acorda. Uma mensagem que diz para separar-se, mas não exorta para olhar para Cristo, também não as acorda. Quando as duas mensagens são combinadas, elas acordam as 10 virgens. Se nós chegarmos para as 10 virgens e falar para sairmos, e não falar para elas olhar para Cristo, não vai despertá-las. Mas se nós chegarmos a falar para elas sair e olhar para Cristo, com certeza elas vão nos ouvir. Então não adianta você chegar, falar para o irmão que está tendo apostasia e não apontar Cristo. Então o que nós devemos fazer? Devemos unir os dois. Devemos falar da apostasia que está acontecendo, falar para elas saírem e também apontar para Jesus Cristo. Essa é uma mensagem dupla. As sábias provam que são sábias e seguem a Cristo e provam isso, deixando as suas igrejas e se unem à procissão. As tolas seguem um rumo diferente. Quando chega o tempo para elas saírem e seguirem a Cristo, elas reconhecem que não possuem o óleo suficiente. As tolas vão então aos que vendem o óleo, aos ministros das igrejas. E olha só esse texto que está no livro Grande Conflito, que confirma isso. Por meio desses solenes avisos, o clamor da meia-noite, o povo